História do Maranhão, Revolução de 1930 no Maranhão. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25,00, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A Revolução de 1930 foi um movimento político e militar que encerrou a Primeira República e levou Getúlio Vargas ao poder. O movimento começou em 3 de outubro de 1930. Seu objetivo imediato era derrubar o governo do presidente Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes, eleito para sucedê-lo. Em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto, e Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro. No Maranhão, porém, a Revolução não foi apenas uma notícia recebida do Rio de Janeiro. Houve conspiração, mobilização militar, troca de tiros em São Luís, deposição do presidente estadual José Pires VI e formação de um novo governo ligado aos revolucionários. A vitória do movimento provocou uma mudança profunda na política maranhense. O antigo sistema dominado pelas oligarquias estaduais foi interrompido, os órgãos legislativos foram dissolvidos e o Estado passou a ser governado por interventores escolhidos dentro da nova estrutura centralizada por Vargas. Para a prova, você precisa compreender 3 pontos. Como a Revolução de 1930 chegou ao Maranhão? Como ocorreu a deposição de José Pires VI? Quais foram as consequências políticas da implantação do governo provisório? 1. A Primeira República e o poder das oligarquias. Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu o período conhecido como Primeira República. Apesar da existência de eleições, o sistema político era controlado por grupos estaduais e municipais que utilizavam relações de dependência, fraudes eleitorais, clientelismo e influência dos grandes proprietários. No plano nacional, destacava-se a força política de São Paulo e Minas Gerais. Nos estados, grupos oligárquicos controlavam o governo, as assembleias, as nomeações administrativas e grande parte do processo eleitoral. No Maranhão,
a política também era marcada pela concentração do poder em grupos tradicionais. As disputas não significavam necessariamente confronto entre projetos sociais profundamente diferentes. Frequentemente, eram conflitos entre facções da própria elite pelo controle do governo estadual. A população pobre, os trabalhadores rurais e grande parte dos moradores das cidades permaneciam afastados das decisões políticas. A Revolução de 1930 surgiu prometendo romper com esse sistema, moralizar as eleições, enfraquecer as oligarquias e modernizar o Estado. Entretanto, como veremos, a substituição de um grupo por outro não eliminou imediatamente todas as práticas políticas anteriores. 2. A crise política de 1930. O presidente Washington Luiz deveria deixar o poder em 1930. Pela lógica política predominante, esperava-se que Minas Gerais indicasse o candidato governista. Washington Luiz, porém, apoiou Júlio Prestes, político paulista. A decisão rompeu o equilíbrio entre importantes grupos oligárquicos. Minas Gerais aproximou-se do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa para vice-presidente. A plataforma oposicionista defendia mudanças como voto secreto, reformas eleitorais e maior atenção às questões sociais. Na eleição de 1º de março de 1930, Júlio Prestes foi declarado vencedor. A oposição denunciou fraudes, embora as irregularidades eleitorais fossem comuns e praticadas pelos diferentes grupos da Primeira República. A tensão aumentou depois do assassinato de João Pessoa, ocorrido em julho de 1930. Embora o crime tivesse motivações ligadas à política paraibana e a conflitos pessoais, foi utilizado pela oposição como símbolo da luta contra o governo federal. A partir daí, setores da Aliança Liberal e militares ligados ao tenentismo organizaram um movimento armado. 3. O tenentismo e a participação militar. O tenentismo foi um movimento formado principalmente por jovens oficiais do Exército que criticavam o sistema político da Primeira República. Os tenentes defendiam maior centralização administrativa, moralização eleitoral, fortalecimento do Estado e combate ao domínio das oligarquias. Durante a década de 1920, participaram de revoltas como o Movimento do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Embora não possuíssem um programa completamente uniforme, esses militares tornaram-se importantes na preparação e na execução da Revolução de 1930. No Nordeste, Juarez Távora destacou-se como uma das principais lideranças revolucionárias. Depois da vitória, tornou-se responsável por organizar os novos governos em diversos estados da região, exercendo influência tão ampla que chegou a ser chamado de vice-rei do Norte. No Maranhão, a participação do exército foi decisiva. A rebelião do 24º Batalhão de Caçadores, sediado em São Luís, derrubou o governo estadual e garantiu a implantação do movimento revolucionário. 4. O governo de José Pires VI. Quando a Revolução começou, o presidente do estado do Maranhão era José Pires VI. Naquele período, os governadores eram oficialmente chamados de presidentes estaduais. Pires VI havia assumido o governo em 1º de março de 1930, sucedendo José Maria Magalhães de Almeida. Seu mandato deveria prosseguir dentro da estrutura política da Primeira República, mas durou pouco mais de 7 meses. O governo maranhense permaneceu fiel ao presidente Washington Luiz. Diante das notícias sobre o avanço revolucionário pelo Nordeste, as autoridades estaduais colocaram a força pública em prontidão e procuraram organizar a defesa de São Luís. A situação parecia inicialmente controlada.
O governo contava com uma força pública estadual mais numerosa que o efetivo disponível no Batalhão Federal. Além disso, setores das elites políticas estavam ligados ao governo e temiam perder posições caso os revolucionários assumissem o poder. Entretanto, havia conspiradores dentro do próprio Maranhão e desconfiança em relação aos militares do exército. 5. A Revolução avança pelo Nordeste. O movimento armado começou em 3 de outubro de 1930. No Nordeste, os revolucionários conquistaram rapidamente estados importantes. O governo de Pernambuco caiu, e as forças revolucionárias avançaram pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Em Teresina, tropas do 25º Batalhão de Caçadores participaram da deposição do governo estadual. Uma força revolucionária começou a deslocar-se pela estrada entre Teresina e São Luís, aumentando a pressão sobre o Maranhão. Ao mesmo tempo, havia a possibilidade de envio de tropas revolucionárias do Ceará para auxiliar o movimento maranhense. Juarez Távora coordenava parte das operações na região, enquanto oficiais como Landry Salles organizavam colunas militares destinadas a garantir a vitória da Revolução no Norte e no Nordeste. O governo de José Pires VI percebeu que poderia ser atacado por forças vindas de fora e por conspiradores instalados dentro de São Luís. Era necessário decidir em quem confiar. Esse problema tornou-se decisivo. 6. A conspiração em São Luís. Em São Luís, civis e militares favoráveis à revolução começaram a articular a derrubada do governo. Entre os participantes estava José Maria dos Reis Perdigão, jornalista e ativista político que se tornaria uma figura importante na fase inicial do novo regime. Reis Perdigão realizou discursos favoráveis à revolução e chegou a ser preso pelas autoridades estaduais, sendo posteriormente libertado. Os conspiradores planejavam conquistar o controle do 24º Batalhão de Caçadores. Caso fossem derrotados, poderiam retirar-se em direção ao Piauí, onde o movimento revolucionário já havia avançado. O governo, por sua vez, procurava organizar um batalhão de voluntários para defender a legalidade e enfrentar as tropas revolucionárias. As tensões aumentavam diariamente. Circulavam boatos, proclamações e informações contraditórias. A capital não sabia se enfrentaria uma invasão militar, uma revolta interna ou as duas coisas ao mesmo tempo. 7. A revolta do 24º Batalhão de Caçadores. O momento decisivo ocorreu na noite de 8 para 9 de outubro de 1930. Desconfiando da lealdade da guarnição federal, o governo estadual tentou recolher ou controlar armamentos do 24º Batalhão de Caçadores. A medida provocou a reação dos militares revolucionários. O sargento José Pires do Amorim liderou a rebelião dentro do quartel, prendeu oficiais contrários ao movimento e colocou o batalhão a favor da revolução. A partir daí, ocorreram confrontos em São Luís. Os revoltosos encontravam-se em desvantagem numérica. O batalhão dispunha de aproximadamente 140 homens, incluindo integrantes da banda de música, porque parte de seu efetivo estava fora do estado. A força pública maranhense possuía cerca de 400 homens e estava melhor armada. Mesmo assim, os revolucionários conseguiram manter o controle do quartel e prepararam uma ofensiva contra o Palácio do Governo. O conflito poderia transformar São Luís em cenário de uma batalha mais prolongada. Entretanto, o governo percebeu que sua posição estava enfraquecendo. 8. A deposição de José Pires VI. Durante a madrugada, representantes revolucionários entraram em contato com José Pires VI e exigiram sua rendição.
O presidente estadual compreendeu que poderia perder o controle da capital e que os revolucionários avançavam por outras áreas do Nordeste. Sem segurança para permanecer no poder, deixou o governo e embarcou no navio Itapicuru, seguindo em direção ao Pará com alguns de seus auxiliares. A saída de Pires VI encerrou a resistência legalista na capital. Uma junta revolucionária assumiu provisoriamente o governo. Fontes do CDOC registram que o 24º Batalhão de Caçadores depôs José Pires VI e colocou o Major José Luso Torres à frente da nova administração estadual. Assim, a vitória da Revolução no Maranhão ocorreu antes da deposição definitiva de Washington Luiz no Rio de Janeiro. Quando o governo federal caiu em 24 de outubro, o Maranhão já estava sob o controle dos revolucionários. 9. A tentativa de reação legalista. A queda do governo maranhense não significou o desaparecimento imediato de toda a resistência. José Maria Magalhães de Almeida, antigo presidente do Estado e importante liderança política, procurou articular uma reação. A intenção era utilizar forças legalistas do Pará e do Amazonas para recuperar o Maranhão. Entretanto, a operação não se concretizou. Os revolucionários maranhenses divulgaram informações de que receberiam poderosos reforços militares. Também advertiram que qualquer ataque contra São Luís poderia colocar em risco os políticos ligados ao antigo governo. Diante da incerteza e do avanço geral da Revolução, as forças legalistas não atacaram a capital. O movimento consolidou seu domínio sobre o Estado. Esse episódio mostra que a vitória revolucionária não dependeu apenas da quantidade de soldados. Informações, ameaças, alianças políticas e a percepção de que o governo federal estava próximo da derrota também foram fundamentais. 10. José Luso Torres e o primeiro governo revolucionário. José Luso Torres era militar, escritor e político maranhense. Já havia exercido o cargo de prefeito de São Luís e possuía relações com grupos políticos e empresariais da capital. Depois da deposição de Pires VI, assumiu o governo como interventor ligado ao movimento revolucionário. A escolha de um militar estava de acordo com a importância das forças armadas na Revolução. O novo regime precisava garantir a ordem, afastar as autoridades anteriores e reorganizar a administração estadual. Entretanto, a interventoria de Luso Torres foi curta. Com sua saída, José Maria dos Reis Perdigão assumiu interinamente o governo, permanecendo no cargo até a posse do padre Astolfo de Barros Serra, em janeiro de 1931. Essa rápida sucessão de governantes demonstra a instabilidade dos primeiros meses posteriores à Revolução. Diferentes grupos disputavam influência sobre a nova administração. 11. Os interventores federais. Uma das principais consequências da Revolução de 1930 foi a substituição dos governadores por interventores. Os interventores eram nomeados dentro da estrutura do governo provisório e respondiam diretamente ao poder central. Com isso, Getúlio Vargas enfraqueceu as antigas oligarquias estaduais e aumentou o controle federal sobre os estados. Os órgãos legislativos foram dissolvidos. As assembleias estaduais e câmaras municipais perderam parte de sua autonomia, e muitos prefeitos passaram a ser nomeados. No Maranhão, sucederam-se diferentes interventores durante os primeiros anos da era Vargas. Essa instabilidade refletia os conflitos entre militares revolucionários, antigos políticos oligárquicos, novos grupos partidários e representantes ligados ao governo federal. Portanto, a Revolução não entregou imediatamente o poder a uma organização maranhense estável. Ela inaugurou um período de reorganização, disputas e centralização administrativa.
12. Ruptura e continuidade. A Revolução de 1930 representou uma ruptura importante. O governo de José Pires VI foi derrubado. A estrutura política da Primeira República foi interrompida. Os órgãos legislativos foram dissolvidos. Novos administradores chegaram ao poder. O governo federal passou a interferir diretamente na política estadual. Entretanto, não ocorreu uma transformação social completa. Antigos políticos procuraram adaptar-se à nova situação. Grupos econômicos tradicionais conservaram influência. A participação popular permaneceu limitada. As decisões fundamentais continuaram concentradas nas mãos de militares, interventores e elites políticas. Assim, a Revolução de 1930 deve ser compreendida como uma mudança significativa no funcionamento do Estado, mas não como uma revolução social que eliminou as desigualdades ou entregou o poder à maioria da população. Ela enfraqueceu determinadas oligarquias, mas também permitiu a reorganização de velhas e novas elites dentro do sistema varguista. 13. Consequências para o Maranhão. A primeira consequência foi o fim do governo de José Pires VI e da estrutura política que o sustentava. A segunda foi a implantação das interventorias federais. A terceira foi a centralização administrativa, pois o governo estadual passou a depender mais diretamente das decisões de Vargas. A quarta foi a reorganização das forças políticas maranhenses. Antigos grupos perderam espaço, novos partidos foram formados e diferentes lideranças buscaram aproximar-se do governo provisório. A quinta consequência foi o fortalecimento da presença militar na administração. A sexta foi o início de uma nova etapa da política estadual, que mais tarde incluiria a ascensão de outras lideranças e a consolidação do governo de Paulo Ramos durante o período varguista. A Revolução de 1930, portanto, não foi um episódio isolado. Ela abriu o caminho para as transformações políticas que marcariam o Maranhão durante toda a década de 1930. 14. Importância histórica. A Revolução de 1930 no Maranhão é importante porque marcou o encerramento da Primeira República no Estado. O episódio demonstrou o papel decisivo do Exército na derrubada do governo estadual. Também revelou a fragilidade da administração de José Pires VI diante de uma crise nacional e regional. O movimento integrou o Maranhão ao novo sistema político dirigido por Getúlio Vargas. A partir daquele momento, os governadores eleitos foram substituídos por interventores, o poder federal tornou-se mais forte, as antigas organizações legislativas foram dissolvidas, e a política estadual passou por ampla reorganização. A Revolução também mostrou que as mudanças nacionais assumiam características próprias em cada estado. No Maranhão, a vitória resultou de conspiração local, rebelião militar, confrontos em São Luís e pressão provocada pelo avanço revolucionário no Nordeste. Não confunda. Proclamação da República ocorreu em 1889 e encerrou a monarquia. Revolução de 1930 derrubou o governo de Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes e levou Getúlio Vargas ao poder. Não confunda também. José Pires VI, presidente do Maranhão deposto pela Revolução. José Luso Torres, militar que assumiu a primeira interventoria revolucionária. Reis Perdigão, participante civil do movimento e interventor interino. Juarez Távora, liderança revolucionária com ampla influência sobre os governos do Norte e do Nordeste. 24º Batalhão de Caçadores, unidade militar cuja rebelião foi decisiva para a vitória revolucionária em São Luís.
Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que a Revolução de 1930 no Maranhão ocorreu apenas depois de Getúlio Vargas assumir o governo federal. Está errado. José Pires VI foi deposto ainda em outubro, antes da posse de Vargas em 3 de novembro. Pode afirmar que o movimento maranhense foi exclusivamente uma invasão realizada por tropas de outros estados. Está errado. Houve conspiração local e rebelião do 24º Batalhão de Caçadores em São Luís. Outra pegadinha é dizer que José Luso Torres era o presidente estadual derrubado. Está errado. O governante deposto era José Pires VI. Luso Torres assumiu depois da vitória revolucionária. Também pode afirmar que a Revolução implantou imediatamente uma democracia eleitoral plena. Está errado. Os legislativos foram dissolvidos, e os estados passaram a ser administrados por interventores ligados ao governo provisório. Linha do tempo. 1929 – Formação da Aliança Liberal. 1º de março de 1930 – Eleição presidencial e posse de José Pires VI no Maranhão. Julho de 1930 – Assassinato de João Pessoa. 3 de outubro de 1930 – Início da Revolução. 4 de outubro de 1930 – Avanço revolucionário no Piauí. Noite de 8 para 9 de outubro – Rebelião do 24º Batalhão de Caçadores e deposição de José Pires VI. 24 de outubro de 1930 – Deposição do presidente Washington Luiz. 3 de novembro de 1930 – Getúlio Vargas assume o governo provisório. Janeiro de 1931 – Astolfo Serra assume a Interventoria Maranhense. Pontos importantes para a prova. A Revolução de 1930 começou nacionalmente em 3 de outubro. O presidente do Maranhão era José Pires VI. Seu governo permaneceu fiel a Washington Luiz. O 24º Batalhão de Caçadores aderiu à Revolução. Houve confrontos em São Luís. José Pires VI deixou o governo e seguiu para o Pará. José Luso Torres assumiu a administração revolucionária. Reis Perdigão participou do movimento e governou interinamente. O novo regime substituiu governadores por interventores. Os legislativos foram dissolvidos. A Revolução enfraqueceu a estrutura oligárquica da Primeira República, mas não eliminou a influência das elites nem garantiu participação popular ampla. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A Revolução de 1930 provocou a deposição de José Pires VI, então presidente do Estado do Maranhão. Gabarito, certo. Comentário. Pires VI governava desde março de 1930 e foi afastado durante a Vitória Revolucionária de outubro. Item 2. A implantação da Revolução de 1930 no Maranhão resultou exclusivamente da chegada de tropas enviadas do Rio Grande do Sul. Gabarito, errado. Comentário. O movimento contou com conspiração local e com a rebelião do 24º Batalhão de Caçadores em São Luís. Item 3. O 24º Batalhão de Caçadores teve participação decisiva na deposição do governo maranhense. Gabarito, certo. Comentário. A adesão da unidade militar permitiu aos revolucionários enfrentar a força pública e assumir o controle da capital. Item 4. José Luso Torres foi o governante legalista deposto pelos revolucionários maranhenses. Gabarito, errado.
Comentário: o governante deposto foi José Pires VI. Luso Torres assumiu a interventoria depois da vitória do movimento. Item 5. A Revolução de 1930 fortaleceu o poder do governo federal sobre o Maranhão por meio da nomeação de interventores. Gabarito: certo. Comentário: a autonomia das antigas estruturas estaduais foi reduzida durante o governo provisório. Item 6. A vitória revolucionária garantiu eleições estaduais imediatas e preservou integralmente o funcionamento do poder legislativo. Gabarito: errado. Comentário: os órgãos legislativos foram dissolvidos, e os estados passaram a ser administrados por interventores. Revisão de 1 minuto. A Revolução de 1930 derrubou a Primeira República e levou Getúlio Vargas ao poder. No Maranhão, José Pires VI governava desde março de 1930 e permaneceu fiel a Washington Luiz. Com o avanço revolucionário pelo Nordeste, conspiradores civis e militares organizaram-se em São Luís. Na noite de 8 para 9 de outubro, o 24º Batalhão de Caçadores aderiu ao movimento. Houve confrontos com a força pública, e os revolucionários exigiram a rendição do governo. José Pires VI deixou o Maranhão e seguiu para o Pará. José Luso Torres assumiu a primeira administração revolucionária. Posteriormente, outros interventores foram nomeados. Os legislativos foram dissolvidos, e o governo federal ampliou seu controle sobre o Estado. A principal fórmula para memorizar é: crise da Primeira República mais avanço revolucionário no Nordeste mais rebelião do 24º BC mais deposição de Pires VI igual Revolução de 1930 no Maranhão. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.